Eu sou a professora Ila Costa e mais uma vez estaremos trabalhando com tipologia e gêneros textuais. Eu espero que você tenha feito os exercícios no seu material complementar. Hoje nós iremos corrigir as atividades propostas e estaremos revisando a tipologia, que é o agrupamento dos textos, e os gêneros textuais. Vamos dar início corrigindo ao exercício que estava em sua apostila. Você deve ter localizado o conteúdo 1, tipologia, também chamada de agrupamento, e gênero textual. A primeira questão era: o que é texto e para que fazemos uso do mesmo? Talvez, quando você escute a palavra texto, venha à sua mente uma página cheia de linhas escritas e de parágrafos. Mas o que determina um texto não é o tamanho, e sim a sua coerência. Você sabia que uma única palavra pode sim ser considerada um texto? Por exemplo, se ela estabelece uma comunicação. Quando você recebe um presente ou alguém lhe faz uma gentileza, um favor, e você responde: obrigado, obrigada. Esta única palavra que você utilizou formou um texto. Por quê? Ela cumpriu com a função de comunicar uma ideia com coerência à situação em que você estava. Isso é o conceito de texto. Texto é um conjunto de palavras ou frases que expressam uma ideia coerente. Note que aqui eu estou tratando do texto verbal, do texto escrito. Não esqueça de que também temos o texto não verbal, aquele representado por imagens, por símbolos, placas de trânsito, por exemplo, também são texto, mas não são os tipos de texto que abordaremos neste exercício. Já a segunda pergunta da sua apostila é a seguinte: existe só um tipo de gênero textual? Justifique a sua resposta. Você sabe que durante o nosso dia a dia temos contato com vários gêneros textuais. Um poema, um meme, uma mensagem no WhatsApp, uma narração maior como um romance, como um conto. Então, não existe apenas um gênero textual. São inúmeros os gêneros textuais presentes em nosso cotidiano. Eu trouxe alguns exemplos para que você lembre junto comigo: a biografia, o acróstico, conto de fadas, bilhete, história em quadrinhos, poema, notícia, música, fábula, convite, dentre outros gêneros. A quantidade é muito grande de gêneros textuais, de exemplos de textos que funcionam como comunicação no nosso dia a dia. Na próxima pergunta, você deveria refletir se existe mais de um gênero textual para nos comunicarmos. Esses textos podem ser agrupados? Ou seja, será que eles podem ser divididos em conjuntos? Justifique a sua resposta. Falamos já sobre agrupamento, classificação pela estrutura do texto. Então, sim, nós podemos agrupar. Os gêneros textuais são agrupados ou tipificados de acordo com as características que apresentam. Desta forma, nós temos os gêneros textuais e a tipologia, o agrupamento de gêneros seguindo a sua estrutura. A próxima questão do seu exercício é: escreva em seu caderno os agrupamentos de gênero textual e exemplifique. Tenho certeza de que você conseguiu dar exemplos. Confira alguns comigo. Para narrar, nós temos fábula, conto, história em quadrinhos, romance, dentre outros. Para relatar,
notícia, relato de experiência. Para instruir, receita culinária, bula de remédio, regras de jogo. Para expor, artigo de divulgação científica, entrevista com um especialista. E para argumentar, artigo de opinião, carta ao leitor, reportagem. Estes são alguns gêneros textuais pertencentes aos 5 tipos trabalhados. Tenho certeza de que você deve ter lembrado de mais alguns. Seguindo com o nosso exercício, eu gostaria que você analisasse algumas imagens comigo. Nesta imagem, junto ao número 2, nós temos um panfleto que explica as formas de proteção contra a gripe, de como não espalhar o vírus da gripe. É um panfleto instrucional. Ele direciona o comportamento de alguém. O segundo exemplo, com o número 3, trata de um texto divulgado na revista Ciência Hoje das Crianças. Perceba a importância da fonte do texto, Ciência Hoje das Crianças. Eu sei que as ideias abordadas e expostas ali são de conhecimento científico. O título: Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? E os parágrafos que seguem respondem cientificamente a esta questão. O exemplo número 4 é a capa de um livro bastante conhecido, que inclusive virou filme, O Diário de um Banana. Se você ainda não teve a oportunidade de ler ou de assistir ao filme, fica aqui a minha recomendação. O exemplo numerado com o número 1 é uma bula de um remédio também bastante conhecido, o paracetamol. E quando é que você consulta uma bula? Quando você quer saber quando tomar o remédio, qual a posologia do remédio. Bom, o exemplo número 5 retrata uma notícia de jornal. Traz a manchete, o nome do jornal e traz logo abaixo o texto que seria a notícia. Para finalizarmos com o exemplo número 6, outra capa de livro, desta vez um livro infantil, As Fábulas de Monteiro Lobato. Pois bem, qual era o exercício proposto em sua atividade? Você deveria fazer a correspondência entre as imagens e os gêneros textuais. Pense comigo. Qual imagem traz um gênero textual que tem como característica uma história de ficção com personagens e narrador? Lembra? História de ficção, uma história inventada que não corresponde à realidade. E qual das imagens remetia a este gênero? As imagens 4 e 6, que eram as capas do livro que traziam os textos narrativos. Agora, pense qual imagem traz o gênero de texto que passa informações, instruções de uso sobre algum objeto ou determina alguma ação. Você conseguiu responder? Pois bem, imagens 1 e 2. Tanto a bula quanto o panfleto trazem essas instruções de uso de algo, de algum objeto, ou até mesmo do comportamento, de como não espalhar, no caso, o vírus da gripe. Bom, qual das imagens traz o texto que tem como objetivo passar uma informação real e deixar o leitor informado? Quando você quer se informar, geralmente você acompanha as notícias da sua cidade ou do seu país. Portanto, a imagem 5 que retratava uma notícia de jornal. E para finalizar o exercício, nós temos: qual texto tem como objetivo expor um estudo científico para o público geral? Temos a imagem 3, que traz um relato científico publicado em uma revista que trata de assuntos
científicos. Acredito que você não teve dificuldades de responder a estas questões. Vamos sintetizar, portanto, o que vimos na aula de hoje. Gêneros textuais são definidos conforme a sua linguagem, seu conteúdo e sua maneira de apresentar esses elementos. Existem muitos tipos de gêneros e cada um tem um contexto, uma finalidade ou uma função. Eles são definidos de acordo com as suas características, por tipos textuais ou por agrupamentos de gêneros. Bom, nós concluímos nossa aula, espero ter contribuído com o seu conhecimento. Um abraço, até mais!